A nossa reflexão de hoje vai ser a respeito de uma figura do Evangelho de Jesus, de uma importância muito significativa, e que por tantas vezes nós a esquecemos, por tantas vezes nós não nos damos conta da importância dessa figura. Estamos falando de José da Galileia, o pai do nosso Mestre Jesus. Alguns anos atrás, ouvindo o podcast do Haroldo Dutra, 7 Minutos com Emmanuel, eu tomei conhecimento, tive contato com esta lição, José da Galileia, trazida pelo benfeitor Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, neste livro Levantar e Seguir. Essa lição me tocou profundamente o coração, pois fez despertar um sentimento para esse espírito benfeitor, para este grande missionário que é Jesus, que é José da Galileia. Então, eu acho um tema muito oportuno para a nossa reflexão nesse belo domingo que está fazendo hoje. Vamos começar lendo este pequeno trechinho que Emmanuel nos traz nessa lição do livro Levantar e Seguir. Emmanuel nos fala: a par de beneficiários ingratos, de ouvidos indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Emmanuel, então, começa a sua reflexão destacando algumas qualidades de José da Galileia e o chamando, lhe dando o título de homem integral, possuidor de um coração sem mácula e de uma consciência pura. Atentem para a peculiaridade do texto e do pensamento de Emmanuel. Ele coloca José, uma figura masculina, no meio de inúmeras outras figuras masculinas que cercaram Jesus no momento da sua encarnação aqui no nosso orbe, aqui no nosso planeta. E ele destaca que dentre essas figuras masculinas, a maioria delas, figuras masculinas que apresentavam algumas características que Emmanuel as classificou nesses grupos: beneficiários ingratos. Um outro grupo, ouvintes indiferentes. Perseguidores cruéis. E, finalmente, discípulos vacilantes. Nesse contexto, então, nesse entorno de Jesus, Emmanuel destaca a figura de José da Galileia, com o seu coração sem mácula e a sua consciência pura. Na continuação, Emmanuel coloca uma pergunta que ecoou no meu coração de uma maneira impressionantemente forte. Já pensaste
no cristianismo sem ele, e eu trago aqui para a nossa reflexão de hoje. O que seria do cristianismo sem a pessoa de José? Onde será que estaríamos nós se José não tivesse desempenhado a sua missão com a beleza com que a desempenhou? Emmanuel, muito especialista em tocar nas nossas feridas e nos provocar à reflexão de uma forma muito forte e absolutamente fundamental, necessária para a nossa mudança interior. Por muitas e por tantas vezes nós necessitamos de talvez um chacoalhão para nos darmos conta da nossa caminhada e retomarmos o passo mais firme, o caminho mais reto, não perdermos de mente, da nossa mente e, claro, do nosso coração, os exemplos e os ensinamentos do Mestre Jesus. Emmanuel, então, complementa a esta pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele? Ele complementa dizendo: quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Só então, Emmanuel, para tirar esses véus da nossa vista e nos permitir, com clareza, a percepção deste fato. Realmente, Maria e Jesus estiveram, por algum tempo, sob a tutela, sob o cuidado, sob a responsabilidade de José. O Criador maior e os espíritos superiores que coordenam o nosso orbe, em dado momento, confiaram a José a guarda desses dois espíritos, Maria e Jesus. E dessa forma, colocaram nas mãos de José a responsabilidade da missão planetária de Jesus, da implantação do Evangelho de Jesus no nosso orbe, da implantação da boa nova de Jesus para todos nós aqui do planeta Terra. A grandiosidade desta tarefa, desta missão, não poderia ter sido desempenhada por um espírito outro, que de uma grandeza menor do que a de José, como Emmanuel nos coloca, portador de um coração puro. Então, isso mexeu muito comigo e fez agora sim, e fez com que nas minhas reflexões, nas minhas orações, nos meus momentos de recolhimento, eu trouxesse José mais vezes à minha tela mental, para servir de inspiração para a superação das dificuldades, para servir de estímulo à nossa caminhada. Para nós, quando nos deparamos com as nossas tarefas, com as nossas pequenas tarefas do dia a dia, possamos buscar forças neste espírito, em José da Galileia. Porque não importa
o tamanho da tarefa, importa a dedicação que cada coração vai direcionar para a execução dessa tarefa. E então, o exemplo de José é um exemplo inspirador, é um exemplo fortalecedor. E diante desta tarefa grandiosa, importante, para todo um orbe planetário, poderíamos nos perguntar: o que sabemos de José? Eu me fiz essa pergunta quando tive acesso a esse texto e a esse pensamento de Emmanuel. E me dei conta que nós temos os 4 evangelhos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E que 2 desses evangelhos, os evangelhos de Mateus e de Lucas, nos trazem relatos sobre a infância de Jesus e, naturalmente, de José. As narrativas de Marcos e de João não nos trazem a infância de Jesus. Porém, a de Marcos, em particular, não há nenhuma citação a José. Nem mesmo nesta passagem que eu destaco aqui, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 3, que é uma passagem quando Jesus vai ensinar na sinagoga na cidade de Nazaré. E as autoridades religiosas judaicas estranham a presença daquela pessoa, daquele homem, e ao responderem, ao pensarem, eles falam: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Vejam que a narrativa de Marcos sequer o nome de José mencionou. Referindo-se a Jesus, estranhando pela sua capacidade de discutir, de descrever e de narrar e de ensinar os textos do Antigo Testamento. Então, diante desta surpresa, eles falam: mas ele não é o carpinteiro? E colocam filho de Maria e os seus irmãos. Mas não fala filho do carpinteiro José. Na narrativa de João, que também não cita a infância de Jesus, porém, nos traz 2 referências a José. A primeira referência está no capítulo 6, no versículo 42, e trata-se da mesma passagem que encontramos na narrativa de Marcos, ou seja, a passagem em que Jesus vai à sinagoga para ensinar. Porém, na narrativa de João, o nome de José é citado. Então, no versículo 42, João nos fala, nos narra. E diziam, no caso, as autoridades religiosas judaicas, diante da surpresa do desempenho de Jesus ensinando os textos do Antigo Testamento na sinagoga. Eles falam, e diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos?
e na outra passagem, ainda na narrativa de João, no capítulo 1, no versículo 45, é uma passagem em que Jesus está fazendo a escolha dos seus apóstolos, a formação do seu colégio apostólico. Então, no caso Filipe, um dos 12 apóstolos, ele fala na narrativa de João. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Então, nesses dois primeiros relatos dos evangelhos de Jesus, no relato de Marcos e no relato de João, é tudo o que nos é informado sobre José, reconhecido como carpinteiro, reconhecido como pai de Jesus e reconhecido como da cidade de Nazaré. Na narrativa de Lucas, já temos várias outras informações. Lucas nos traz algumas informações sobre a infância de Jesus. Importante nos darmos conta que os evangelhos, as narrativas, os textos que nos chegaram aos dias de hoje, não devemos entendê-los como biografias de Jesus. Não devemos entendê-los como narrativas históricas, com verdades factuais, como se fossem artigos jornalísticos para representar o fato ocorrido. Devemos entender os evangelhos e, na verdade, a totalidade dos textos presentes na Bíblia, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, como verdades teológicas, como narrativas montadas para se passar uma mensagem. Nesta narrativa de Lucas, por exemplo, o relato traz no seu início a história de João Batista, na sua infância, mostrando no texto da narrativa uma comparação entre João Batista e Jesus, para, ao final desse texto que vai se desenvolvendo em paralelo, mostrando o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, para culminar com o batismo de Jesus, quando João Batista, nas suas próprias palavras, afirma Jesus ser muito maior do que ele. Jesus ser de uma grandeza tal que João Batista não tinha o mérito sequer de desatar-lhes as sandálias. Este relato, portanto, vai mostrando para uma comunidade na época do século I, que tinha muitas dúvidas entre quem seria o Messias, quem seria o maior profeta, se seria João Batista ou se seria Jesus. Então, este relato feito por Lucas tem por grande objetivo esta catequese, mostrando Jesus maior que João Batista. Mas, apesar desse objetivo catequético, desse objetivo de trazer um ensinamento do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, nós temos algumas informações sobre a infância de Jesus.
Então nós vemos logo no capítulo 1, no versículo 27, quando é narrada a anunciação, quando o anjo se apresenta a Maria para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, que ela estava grávida do Messias. Nesta passagem, José é colocado como o esposo de Maria e, o mais importante, como da casa de Davi, porque nessa construção feita por Lucas, era importante trazer Jesus como o descendente de Davi, para coincidir com as profecias da época, que o povo judeu esperava um Messias que fosse o Messias guerreiro, tal qual fora no passado o rei Davi. A expectativa de libertação do jugo do Império Romano por parte do povo judeu tinha como grande força a expectativa da vinda desse Messias guerreiro. Então, na narrativa de Lucas, ele coloca José da casa de Davi, para essa construção culminar em Jesus, o Messias, no modelo de guerreiro vitorioso, tal qual fora o rei Davi. Na sequência, no capítulo 2, no versículo 3, Lucas nos mostra José conduzindo Maria grávida para a cidade de Belém, saindo da cidade de Nazaré, onde eles moravam, segundo o relato de Lucas, e dirigindo-se para a cidade de Belém, a cidade natal. E não poderia ser diferente, porque a cidade de Belém é a cidade do rei Davi. Então é uma construção de um discurso, de uma pregação catequética para apresentar Jesus novamente como o Messias davídico. Percebam que esse deslocamento de uma cidade para outra para atender um édito de César, do censo, em que as pessoas, na época, deveriam responder o censo nas suas cidades de origem. Por isso, a necessidade deste deslocamento, muito diferente de hoje, em que respondemos o censo nas nossas casas, do momento da pesquisa no local aonde estamos morando. Na continuação, na próxima passagem, ainda no capítulo 2, do Evangelho de Jesus, na narrativa de Lucas, no versículo número 16, apresenta o nascimento de Jesus. Na estrebaria, junto aos animais, Jesus colocado na manjedoura, uma espécie de coxo de madeira em que os animais, usado para colocar o alimento dos animais. Então aparece esta cena, Jesus simplesmente colocado na cena ao lado de Jesus e de Maria. Na continuação, nos versículos de 21 e 33, são dois momentos em que José e Maria levam Jesus ao templo de Jerusalém. No primeiro momento, me desculpem por eu ter esquecido de mudar o slide. No primeiro momento, então, estamos ali, olha, no Lucas, capítulo 2, nos versículos 21 e versículo 33. De cima para baixo, o quarto pontinho. Então, José e Maria levam Jesus ao templo. No primeiro momento, na primeira citação, versículo 21, para a cerimônia de circuncisão. Na característica da cultura e religião judaica, todos os meninos, no 8º dia, eram levados ao templo para a circuncisão. E depois, no versículo número 33,
quando ele é apresentado ao templo. Na sequência, ainda no capítulo 2, nos versículos de 41 a 50, nós temos José e Maria mais uma vez levando Jesus ao templo, agora Jesus já um adolescente de 12 anos, para essa cerimônia do Bar Mitzvah, que é uma outra festa, uma outra cerimônia da cultura e religião judaica, que representava a maioridade daquele jovem, quando eles, os jovens judeus com essa idade, fazem a leitura da Torá. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Depois, no capítulo 3, no versículo 24, nós temos a genealogia de Jesus. Lucas nos mostra toda a linha ascendente de Jesus, de José, até o ancestral, passando por Davi, passando por Salomão, passando por Abraão, Isaac, Jacó, chegando até a Adão. E por último, a última citação, no capítulo 4, versículo 22, mostra Jesus ensinando no templo. A mesma citação que apareceu em Marcos e a mesma citação, a mesma passagem que apareceu em João. Percebam então, dessa história, desta narrativa de Lucas, nós vemos a presença de José. Sim. Nós vimos alguma fala de José? Não. José não tem fala nesta narrativa. Porém, nós vemos a presença de José. A presença de José cuidando, educando, criando. José acompanhando Jesus desde antes do seu nascimento, cuidando de Maria, atendendo aos requisitos da lei, tanto da lei romana quanto da lei judaica. Da lei romana, José atendendo a chamada do édito romano, de César, para responder ao censo. José atendendo à lei judaica, todos os preceitos da lei judaica, desde o nascimento ao 8º dia, a circuncisão, a apresentação no templo, o Bar Mitzvah. E o texto de Lucas nos fala da regularidade com que José e Maria levavam Jesus ao templo, mostrando um cuidado na criação, educação e formação desta criança, deste menino Jesus. Lucas nos apresenta José como pai, atencioso, cuidadoso, carinhoso, para com o seu filho e para com a sua esposa também, naturalmente. Buscando agora um pouquinho em Humberto de Campos, um livro que também vem da safra de psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro se chama Boa Nova. No capítulo 2, nós temos uma linda lição que Humberto de Campos nos traz, que se chama Jesus e o Precursor. É a história de uma convivência de Jesus e João Batista, ainda durante a sua infância. E nesse relato, o que nos importa destacar aqui é quando Jesus pede a José que lhe ensine a profissão. Então José, carpinteiro, ensina a Jesus o ofício da carpintaria. Então, mais uma vez, por uma outra fonte, nós vemos este homem, este pai, este tutor,
cuidando no desempenho da sua missão deste Espírito, que viria a ser o nosso mestre. Na narrativa de Mateus, nós temos uma outra visão, um outro relato, um outro recorte feito das tradições orais. Porque sabemos que todos os textos da Bíblia, quer sejam os textos do Antigo, quer sejam os textos do Novo Testamento, eles têm uma defasagem entre o momento do fato relatado e o momento do fato escrito. Então sabemos que, por exemplo, o início dos evangelhos de Lucas e de Mateus relatam o momento do nascimento de Jesus. No entanto, ou seja, ano 0, ano 1, ano 0, ano 1, até o ano 30, esse é o momento do calendário em que os fatos aconteceram. Os relatos, eles foram preservados por uma tradição oral por 30, 40, 50, 60 ou mais anos, quando então foram escritos. Todos escritos após os anos 50 do primeiro século. Talvez os evangelhos aqui de Mateus, anos 60, anos 70, o de Lucas um pouquinho depois. As datas não se pode afirmar com precisão essas datas, mas também não é relevante. O que é importante nós termos essa consciência da distância entre o fato acontecido e o fato relatado. Os estudiosos costumam afirmar que os textos do Evangelho falam muito mais do momento em que foram escritos do que do momento em que eles trazem a história relatada. Então, na narrativa de Mateus, nós vemos a infância de Jesus, em que nós temos a fuga da Sagrada Família para o Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes, que, temeroso de perder, tinha escutado a voz do povo dizendo do nascimento do Messias, do nascimento do rei. Tolo, Herodes, no seu apego material, imaginou que o seu poderio humano, material, estaria em risco pelo Messias. Então manda matar todos os primogênitos. Jesus, então, junto com José e Maria, fogem para o Egito, na narrativa de Mateus. Então, nós percebemos que o relato de Mateus se dá a partir de visões que José teve, visões em sonho de anjos. Então, nesse relato, no capítulo 1, a partir do versículo 16, nós temos a genealogia de Jesus, mostrando José como seu pai. Depois, dos versículos de 18 a 25, o anjo aparece em sonho para José e lhe diz para receber e desposar Maria. No segundo trecho, no capítulo 2, dos versículos de 13 a 15, o anjo aparece em sonho para José e lhe diz para fugir para o Egito. E, finalmente, no capítulo 2, nos versículos de 19 a 23, o anjo aparece em sonho a José, mais uma vez, lhe dizendo que eles
poderiam voltar à Galileia. Herodes havia desencarnado. O que vemos nesse relato? Escutamos alguma fala de José? Não, nenhuma. Mais uma vez, os relatos nos trazem José calado. Qual é a grande característica que vemos nesse relato de Mateus? Uma conexão muito forte entre José e o plano espiritual superior. Nessa representatividade de anjos que lhe apareciam em sonho, percebemos José como um espírito com uma fortíssima conexão com o plano espiritual superior. José, usando as palavras de Emmanuel, um homem profundamente espiritual e com um íntimo contato com o plano maior. O que mais podemos ver desses relatos, desses dois capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, do Evangelho de Jesus na narrativa de Mateus? José, um homem não apenas espiritual, conectado com o plano maior, mas dando ouvidos às recomendações e às inspirações do plano maior. Trazendo para nós, da nossa pequenez, não importa se somos ou não capazes tal qual José é, não importa. Cada um de nós, no nosso momento, quando recebemos as inspirações do alto, quantas vezes damos ouvidos a elas? Quantas vezes achamos que é bobagem? Quantas vezes achamos ou permitimos que interesses menores nos desviem das inspirações que recebemos do alto? Algumas. Cada um reflete junto com o seu coração. José, ao contrário, na narrativa, ele atende, ele obedece a todos os chamados que o plano maior lhe dá. Se lembrarmos do que Emmanuel nos falara há pouco, o Criador e os espíritos superiores que coordenam todo o nosso orbe solar confiaram a José ninguém menos do que Jesus. Esse espírito missionário não se esperaria dele outro comportamento, sabendo-se claro, que a doutrina nos deixa isso muito clara, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. José aceita o convite da espiritualidade maior de maneira voluntária. Ele optou por dizer sim. Não foi compulsório, ele não foi obrigado, ele não foi constrangido a. Ele aceitou todos os convites, todas as inspirações, porque o seu coração puro, o seu coração nobre, ciente da sua missão, ciente da responsabilidade da sua missão para todo o nosso orbe, para todos nós, para todos e cada um de nós. Graças a Deus, ele aceitou e ele cumpriu.
E ao acatar a todos esses chamamentos, José garantiu a sobrevivência daquela jovem criança, daquele bebê, depois daquela criança, depois daquele jovem, depois daquele adolescente, que cresceu em um ambiente fértil, um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, um ambiente de respeito à lei, um ambiente de respeito às indicações do plano maior e de obediência aos convites feitos pelo plano maior, representado nesta narrativa pelas figuras dos anjos. José da Galileia, homem profundamente espiritual. Nas palavras de Emmanuel, José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Este é o Pai de Jesus. Este é o espírito missionário que desempenhou com profundo amor a sua missão de guardar durante décadas, talvez 2 décadas, não sabemos a data de desencarne de José. Nada, aliás, ele esteve calado, ele esteve trabalhando em silêncio. Ele não requisitou holofotes, prestígios, reconhecimentos à sua missão. Ele simplesmente trabalhou, executou, deu o melhor de si para preservar a saúde, a educação, a integridade física daquela criança que viria a ser o Messias, o grande transformador do curso da história, aquele que dividiu o tempo em 2, antes e depois. Aquele que nos proporciona ensinamentos eternos, guia, modelo de conduta. José garantiu tudo isso para nós. Sabemos que minimamente 12 anos. A última citação de José levando Jesus ao templo para a cerimônia de maioridade, de leitura do Bar Mitzvah. Talvez alguns aninhos ainda a mais, mas não importa. A partir da sua maioridade, a missão de Jesus, a partir da maioridade, iniciava, daí a alguns anos, a missão planetária de Jesus, e a de José se encerrara. Ele sai de cena com a mesma discrição com que ele entra em cena. Executou aquilo para o qual ele encarnou e depois ele sai de cena. José da Galileia, exemplo do divino silêncio de Deus. O Emmanuel termina e conclui o seu texto
lindamente, dizendo: sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. É de uma beleza essas últimas palavras do pensamento de Emmanuel. José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Não somos capazes de definir, de entender em profundidade o que é o silêncio de Deus. Vamos pedir ajuda a Gesiel. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler Paulo e Estevão, não esperem a próxima reencarnação. Leiam nessa ainda, vale muito a pena. Gesiel, na história trazida por Emmanuel, do apóstolo Paulo, virá a ser Estevão no decorrer da história, quando ele muda de nome. Mas esse trechinho está no capítulo 2 da primeira parte. Gesiel conversando com sua irmã Abigail, num momento de grande aflição, em que o pai dos dois se encontrava preso, risco de morte muito forte pelo Império Romano, perdeu as terras, etc. Depois vocês leem lá a história. Gesiel, para acalmar o coração de sua irmã, diz: Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Essa recomendação de Gesiel cai como uma luva no pensamento de Emmanuel, descrevendo o pai de Jesus, José da Galileia, exemplo de divino silêncio de Deus. Nós concluímos com essa lindíssima imagem de um pai amoroso diante da sua esposa e de seu filho, um olhar carinhoso, um olhar atento, cuidadoso, de um homem integral, que dedicou-se inteiramente a sua vida a esta missão de trazer a vida encarnada àquele que mudaria a vida de todos nós. Graças a Deus.